Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico, cirurgião vascular e hoje a gente vai falar de um tema muito legal, o Outubro Rosa. Para isso, eu trouxe uma especialista no Outubro Rosa, nossa mastologista Ana Luísa Gomes. Obrigado, Aninha. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Ana, Outubro Rosa, todo mês a gente vê uma cor diferente e tal. Me explica então o que é o Outubro Rosa. O Outubro Rosa é um movimento de conscientização da prevenção e rastreamento do câncer de mama. Então, é um mês que a gente usa mesmo para falar do câncer de mama. Por quê? Porque o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres, tanto no Brasil quanto no mundo. Perfeito. Certo? É o segundo câncer de mama mais prevalente no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma. Então, tal a importância que temos um movimento apenas para o Outubro Rosa, para o câncer de mama. Exato. E é um movimento, não é no Brasil, é internacional. Exato. Esse nome nem nasceu aqui, nasceu para fora e para o mundo inteiro. Exato. Maravilha. A gente vê muito o Sistema Único de Saúde, mas também hospitais particulares também, consultórios. Você como mastologista, você reforça isso também. Eu como médica do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, que tem parceria com o Alvo da Moda, todo ano, e é praticamente o ano inteiro, muito patrocínio, muita filantropia, e o tempo todo falando de câncer de mama e a sua prevenção. Muito legal. E o rosa é porque a mulher... É porque é delicado, remete à feminilidade, ao cuidado. Acredito que seja por isso. É uma bela cor, linda cor. Sim, eu inclusive, acho, doutora, está aí do jeito que o outubro obriga. Do jeito que o outubro pede. Exatamente. Agora, o câncer de mama, uma doença, como você falou, muito prevalente. Quem pode ter câncer de mama? Só as mulheres, mulheres mais velhas, quem tem? Todo mundo que tem glândula mamária, incluindo os homens, tá? Certo. Os homens têm uma glândula mamária ali remanescente. Claro, é raríssimo. 1% de todos os casos de câncer de mama é em homens, mas é mulheres, homens, trans... Todo mundo pode ter câncer de mama. Ficar de olho, então. E em questão da idade, assim, são pessoas mais jovens, já aparece, só pessoas mais velhas? A prevalência aumenta após os 50 anos, mas aqui no Brasil, em torno de 45%, chegando a 50%, nós temos uma prevalência dos 40 aos 45, dos 40 aos 50 anos. Por isso, depois de tanta briga, de tentar mostrar para o Ministério da Saúde a importância no Brasil, os números de casos aumentando cada vez mais, mulheres jovens, a gente conseguiu introduzir a mamografia, como a Sociedade Brasileira de Mastologia preconizava, a partir dos 40 anos, porque no SUS eles preconizavam a partir dos 50 anos. Pegou estudos da Europa, dos Estados Unidos, Sim, que não tem a ver com a nossa população, a nossa miscigenação e tentou implantar. Então, a gente perdia uma janela bem importante ali dos 40 aos 50 anos, de quase 50% do número de casos de câncer não sendo diagnosticados precocemente, em vista de fazer mamografia depois dos 50, porque realmente é o mais prevalente. Mas, assim, eu entrei nessa conversa porque acabou de sair, acho que foi 15 dias atrás, essa nova determinação do Ministério da Saúde, e a gente está super comemorando. Em primeira mão aqui, praticamente. Trouxe uma informação importantíssima. Então, o SUS, a partir dos 40 anos, vai poder pedir mamografia para todas as mulheres, que é o que a gente, da Sociedade Brasileira de Mastologia, preconiza e orienta. Mas e o legal também, que eu imagino que se no SUS isso virou, essa informação também chega no particular, isso aí vai crescendo em todos os setores. Sim, nos convênios, no particular era liberado a partir dos 40 anos. Já era liberado, né? Então o SUS que a gente chegou um pouquinho atrasado. Exato. Mas que bom, para a turma que está assistindo, já a mulherada já falou, 40 anos. Fica atenta, já pede no posto, no seu UBS, que você já pode fazer a mamografia. E foi muito legal você apontar isso, porque às vezes essa relação, se a gente faz estudos num país escandinavo, um país europeu e tal, que, né, a questão genética é totalmente diferente. Com certeza. E a genética é importante, Estilo então? de vida, a genética é super importante.
importante. No câncer de mama, então a genética está envolvida. Tá sempre envolvido, né? A genética eu tô falando diferente de hereditariedade, né? Tá. Tá? Então, o câncer de mama, ele tem os fatores genéticos, ele é multifatorial, mas por fatores comportamentais, modificáveis e não modificáveis, ele acaba se instalando, Sim. tá? Por alterações genéticas. Então, assim, a gente vê obesidade, é um dos maiores fatores de risco, sedentarismo, pouca atividade física, né, que está dentro do sedentarismo, uso de hormônios indiscriminadamente, tabagismo, excesso de Esses álcool. hormônios são mais hormônios femininos, Sim, eles principalmente. alteram, né? A obesidade ali por si só, o aumento do colesterol vira tudo. Eu falo para meus pacientes, gordurinha que você tá comendo vira tudo hormônio feminino ali dentro de você. Então, quanto mais obeso, mais vai revertendo os hormônios ali, aumentando O risco o do risco, câncer. e é absurdo, assim. E óbvio, só por ser mulher já é o maior fator de risco, tá? Só por ser o sexo é o maior determinante, idade e o resto, assim. Obesidade, sedentarismo, dieta pobre em fibras, verduras, etc., grãos integrais. Então a alimentação também pode ser um fator de proteção, na verdade. Com certeza. E tem uns estudos novos saindo de microbioma intestinal. Cara, isso é interessantíssimo. Que legal. Quanto mais diversificada as suas bactérias intestinais, melhor a sua resposta, tanto ao tratamento oncológico como da proteção Pra de doença em si. carcinogênese. Claro, tá em andamento ainda, mas assim, já tá bombando. Então você está me falando que tanto no câncer de mama como outros cânceres Cânceres pode também, estar aham, relacionado ao próprio intestino, e não só o câncer do próprio intestino. Então, se você tem uma dieta pobre, né, de fibras, verduras, muita ingesta de carne vermelha, muitos produtos industrializados, ultraprocessados, você tem uma imunidade pior. E, consequentemente, a doença Aumento pode da avançar. carcinogênese. Não, é aparecer. porque a gente falava muito nisso de doenças cardiovasculares, né? Sim, exato. Mas hoje tem relação com a oncologia também. Que sensacional. Sensacional. E agora você falou hereditariedade e genética. Eu preciso diferenciar um do outro para entender melhor e qual que tem mais influência no câncer. A genética, né? Então são os fatores modificáveis, não modificáveis, tal. Os modificáveis têm a ver com a genética. Então, se eu tô obesa, eu acabo modificando o meu DNA. Tá. E acaba aumentando o risco para ter câncer. A hereditariedade é os genes que você herda dos seus pais. Certo. Então, você já nasceu com alguma mutação em algum gene que ali vai aumentar o seu risco para ter câncer de mama, por exemplo. Tem 2 genes super conhecidos, que é o BRCA1 e o BRCA2. Olha que eu tinha Lembra da estudado faculdade? lá atrás. E vou te falar, não foi só disso não, foi daquela questão da Angelina Jolie, né? Lembra que Isso, saiu, né? Perfeito. Então, assim, a Angelina Jolie, por exemplo, vamos falar dela. Ela tem a mutação do gene BRCA1. Tá. Aí decidiu tirar as 2 mamas dela. Por quê? Porque, gente, ela tinha quase 87% de chance de ter câncer de mama durante a vida dela. Esse é o gene, então. Esse é o gene, tá? Então, tem testes genéticos que a gente consegue descobrir. E a maioria dessas mutações genéticas hereditárias são desses 2 genes para o câncer de mama, tá? São os mais prevalentes. Só que é só 10% dos casos de câncer. Os outros 85, 90% são de fatores de riscos que a gente consegue modificar. Obesidade, mudança de estilo de vida. Alimentação que você falou, que eu achei muito legal. Radiação, tabagismo. Olha, tabagismo, Uso boa. de hormônio, o povo aí usando testosterona e gestrinona doidado. O anticoncepcional entra nisso aí? E ele entra. Ligeiramente aumenta o risco de câncer de mama. Ligeiramente, mas a gente sabe que ele aumenta. Claro, precisa ainda de estudos mais robustos hoje. Certo. Tá? Mas hoje a gente entende que ele aumenta, sim, um pouquinho. Mas principalmente nos usos a longo prazo, né? A longo prazo. E cai drasticamente quando suspende o uso da medicação. Não tô falando mal do anticoncepcional, tá? Perfeito. Ele é provado que ele melhora protetivo. Ele é protetivo para câncer de mama, câncer de ovário e endométrio, por exemplo. E também doenças cardiovasculares por vezes. Doenças cardiovasculares e o controle reprodutivo, que a gente sabe, né? Então, assim, eu não tô falando mal dele. Então, não precisa parar de usar o anticoncepcional. Mas basicamente tome e acompanhe. Exato.
Sempre faça seus exames. Tome a campanha. E agora você está falando de hormônio. Câncer de mama. Aí você fala que estava acima de 50 anos. E a menopausa é um fator protetor para o câncer de mama ou não influencia em nada? A menopausa aumenta o risco, né, para o câncer de mama. Por isso que o câncer de mama aumenta depois dos 50 anos. A mulher fica ali sofrida, sem dormir, sem libido, brigando com o parceiro, porque ela fica estressada, ela não dorme, ela sente calor, ela se sente sozinha, ela se sente uma chata. A própria evolução da idade, né? Sim, Já mais velha. ela engorda. Todos esses fatores psicossomáticos aumentam a chance de câncer de mama. Na mulher, Entendi. é muito prevalente. Isso é muito legal, essa visão sua, que eu até me surpreendo mesmo. Câncer de mama tem uma relação muito com o estilo de vida totalmente, né? Você está falando que é a imensa maioria dos casos. E eu bato muito na tecla no meu consultório com as minhas pacientes que estiverem assistindo. Olha, vocês sabem que eu encho o saco. Dieta e atividade física. Gente, como é importante. Que legal. Assim, muda mesmo, tá? Muda mesmo. Eu vou te falar uma coisa que eu acho muito legal. Eu tenho muita paciente jovem, tá? Muita. Sim. A maioria dos meus casos são pacientes abaixo dos 45, 40 anos. Elas chegam de um jeito, daí fizemos todo o tratamento, daí passa uns 3, 6 meses. Cara, elas voltam outras pessoas. É. Começaram atividade física, deram o pé no marido chato. Você apontou para mim. Não. Eu sou chato, mas nem tanto, Não, só vai. um pouquinho. Homem é tudo chato, Homem é tudo brincadeira. chato. Brincadeira. Mudam, elas mudam, começa a atividade física, começa a postar, começa a me marcar. Ó, tô fazendo atividade física, cara, elas mudam. É como se fosse um recomeço, sabe? Isso é muito legal, porque você melhora encanta. muito mais coisa do que só o risco do câncer. O risco do câncer é um detalhe. Encanta na minha profissão de uma tal maneira que na pandemia, por exemplo, elas vinham de máscara. Então você acabava vendo os olhos e tal. E, gente, eu atendo muita paciente por dia. Às vezes elas voltavam, depois de meses, não reconhecia. Outra pessoa. Outra pessoa. Assim, Que nem legal. eu, sabe? Então é o que me encanta. A maioria das pacientes conseguem pegar o time da mudança, do estilo de vida. E muda a cabeça, muda o coração, parece, sabe? A energia é outra, A né? energia muda. A energia é outra. Muda o grupo de amigos, muda os ambientes que gostam de viver, muda tudo, né? E a maioria dá pé no marido, viu? Eu não botei mais pra você. Bem, não Você- mandem, não, é não porque deixem tem- suas mulheres irem no mastologista. Não tô falando mal dos maridos, mas assim, eu tô falando que tem estudos também que estão saindo agora de relação boa. Se você tem relações saudáveis, relações boas, com pessoas boas, pessoas generosas, muda seu mindset, assim, muda. Que legal. E agora tem uma coisa que eu também tenho curiosidade, é o uso de corpo estranho na mama, que é o silicone, que são as próteses mamárias. Isso pode aumentar o risco, alguma lesão ou não? De jeito nenhum, tá? A prótese é super segura. Inclusive, a gente faz reconstrução, principalmente nas pacientes que a gente, às vezes, precisa fazer a mastectomia, a retirada de toda a glândula, a gente faz a reconstrução com prótese. Raridade da raridade, há um linfoma, chamado linfoma anaplásico de células claras, que é associado a linfoma e não câncer de mama, tá? Mas é muito raro. E também não é tão agressivo, não é agressivo, então dá para tratar e assim, mas é raro, aí o pessoal faz um sensacionalismo das próteses, coitado das próteses. As próteses vieram para trazer muito mais benefício, muito né? mais benefício, muito mais bem indicada com um cirurgião que vai te operar bem, não tem risco. Isso até me traz uma pergunta, o que é a mama para a mulher, na sua visão? Porque você trabalha com isso. É símbolo da sensualidade, da sexualidade. Para a mulher é a coisa mais importante, assim, para a maioria das mulheres, né? A coisa mais importante que elas têm. Que é o que diferencia muito dos homens. Exato. Então, assim, às vezes quando a gente fala que precisa tirar, tem mulher que desaba, né? Por isso que a gente faz de tudo para não tirar mais. Graças a Deus eu comecei numa era assim que não, porque há 20, 30 anos atrás a cirurgia era retirada total. Se você tinha um nódulo de 1 centímetro, de 5, era a mesma cirurgia para todo mundo. Hoje em dia as coisas foram evoluindo e raramente a gente precisa tirar toda a mama. Raramente. Raríssimos casos. Isso é um ganho fenomenal pra gente, assim. Excelente. E
A mulher tá lá em casa, tá na casa dela, agora pensando, quais são os sintomas que eu vou sentir que podem ser câncer de mama? Boa pergunta. Palpou um nódulo duro, fixo, né? Que não tinha. Você diz fixo, aquele duro que não se mexe tanto, parece que tá Exato. grudado. Porque eu atendo muitas pacientes, que é a maioria dos casos, né? Que vem, doutora, eu tô palpando uma bolinha e vai e volta. Ai, que bom, né? Vai e O volta. risco é muito baixo de ser câncer. Bem baixo, né? Retrações de pele, de mamilo inverteu, começou a sair secreção sanguinolenta ou aguinha, sem parar, espontâneo, sem você apertar, tá? Às vezes a mama mudou, uma cresceu a mais, ficou vermelha, pele casca de laranja, tudo isso precisa procurar um mastologista. Vamos Certo. ver, porque são sinais de alerta mesmo. Tá, mas e aí no corpo a paciente pode sentir alguma coisa diferente ou geralmente não? A princípio, não. Não, né? Não. A princípio, não. E o câncer de mama, 2% só é doloroso. O resto é indolor. Então não tem dor. Olha só, muito pouco, Por né? isso que a gente bate tanto na tecla de fazer a mamografia, né? A mamografia a gente sabe que salva vidas. Então, às vezes não vai sentir nada. Tá, então recapitulando a mamografia, você falou que agora vai entrar no SUS, inclusive com acima dos 40 anos. Uhum. Mas abaixo disso, a paciente sentiu um nódulo, ela faz mamografia, qual é a opção? Dependendo dos casos. Abaixo dos 40 anos, a gente tem a mama um pouco mais densa, que a gente fala. O que é isso? A mama é mais glandular do que gordurosa. Às vezes a mamografia é um exame que é difícil de detectar nessas pacientes mais novas, né? A imagem fica mais borrada. Fica mais borrado, fica mais brancão ali. Então, geralmente, a gente precisa examinar. Um ultrassom, uma ressonância pode entrar no lugar, mas sempre a mamografia. É. Mesmo assim, a gente pede mamografia a partir dos 30 anos. Mamografia. Mas e aquela paciente que tem prótese, ela pode fazer mamografia? Pode e deve. Tem uma manobra que a gente chama de Eklund. A gente sobe a prótese, desvia a prótese, contorna meio com a mama e aparece perfeitamente a glândula ali para ser avaliada. Então não vai a prótese no exame, ela fica deslocada. A gente consegue ver na mamografia, mas ela não atrapalha, tá? Não atrapalha, porque antigamente tinha muito isso também, vai estourar a prótese, toda essa preocupação. Nossa, eu vi nos congressos o pessoal mostrando prótese, é o carro em cima, roda o carro em cima da prótese, assim, não estoura nada. Nem perto. Nem perto, hoje em dia, né? Nem perto. E algum exame de sangue, você falou desses testes genéticos, né, do BRCA 1 e 2. Eles são rotina ou só em situações muito específicas? Não, eles hoje em dia são rotina. No SUS é um pouco mais difícil. No IBCC, às vezes, a gente consegue, tá? E graças a Deus, tá mais acessível para paciente pagar particular. Tá? Quando eu tava na residência, isso quase 10 anos atrás, eram uns 15, 18 mil reais. Hoje tá 1.800, 2.000. Tá mais acessível. E faz uma única vez. E às vezes ainda ganha pros familiares. Que se der negativo, já a chance é pequena de ter. Exato. Mas, por exemplo, aí você falou, agora me chamou a atenção, a mãe tem o BRCA negativo, 1 e o 2. A filha pode ter? Pode. Pelo pai? Pode. Entendi. Pode. Então tem que ficar de olho também, não dá para fugir de tudo. Agora, a mamografia ela é muito melhor do que o ultrassom, então? Ela é que salva vidas, né? É o nosso padrão ouro. A mamografia, ela reduz mortalidade em 30%. Cara, é muita coisa. E ficam fazendo fake news de mamografia por conta de radiação que é completamente desprezível. Muito pouco raio-x ali, né? Muito pouco, tá? Ultrassom, a ressonância magnética, elas têm a importância delas, mas elas são exames complementares. Então, dependendo do caso, individualizando, aí a gente acaba, se precisa, complementa. Mas o padrão ouro é a mamografia. E a gente vai defender mamografia até o fim. Tá, mas aí eu sou um homem. Você também faz mamografia, você acredita? Faz. O homem também pode fazer mamografia. O homem faz. Às vezes eu falo, não acho estranho, tá bom? Mas eu te pedi uma mamografia. Que é aquele 1% de câncer. Não só, tá? Até para diagnóstico de ginecomastia, quando o homem vai lá reclamando que ele tá com um pouco mais de mama, tal, para diferenciar se é lipomastia, ginecomastia, o exame para ser feito é a mamografia. Então eu mostro para eles, olha,
Isso aqui é seu músculo peitoral, isso aqui é o tanto de gordura que você tem aqui, isso aqui é a ginecomastia que você achava que você tinha, ou ao contrário. E é gordura. Às Então vezes você a falou... maioria dos casos é gordura, Ah, legal. entendeu? Então E não é é super glândula, é interessante. glândula ou gordura? Uhum. A maioria dos meninos que eu atendo bastante menino, tá? Jovens mesmo. Jovem, reclamando de ginecomastia. Ou porque era gordinho na adolescência, acabou ficando ali puberal, um excesso. Ou muito que usa anabolizante, acaba fazendo uma mama ali e depois não sai. Tá? Mas a maioria é tecido de gordura que não some. Não Mas é só some. ajudando esses jovens também. Se ele tem ginecomastia e não sai, às vezes você está falando a questão até de se operar. Sim. Porque a gente teve um Cirurgia. caso aí o esposo da Vitube até, o Eliezer, um negocinho que ele fez, ele operou para ficar com o peitoral porque ele tinha uma ginecomastia. Sim. Aí, às vezes, a gente tem que entrar até com lipoaspiração junto, Entendi. para poder ficar tudo retinho. Legal, muito bom. Ela é bem interessante. A minha profissão é super interessante. É maravilhosa, só que aí você tá falando da mamografia, É. e eu vou terminar a frase que eu comecei, eu não ia falar do homem, mas eu sou homem e apertar o peitinho do jeito que parece que aperta aquilo lá, dói ou não. Ah, depende muito. É, Os homens não reclamam, sabia? Eu acho que eles têm pouca coisa ali. é pouca coisa, não tem muito o que Os homens não apertar. reclamam. As mulheres reclamam um pouco mais. Mas, Rafa, eu já fiz, assim. É doloroso, mas é tão momentâneo. Passa, cara. Tem raramente a mulher que vai ser muito mais sensível e vai reclamar. Então, não é motivo de não fazer. Não é motivo de não fazer. Entendi. A paciente está lá em casa, tá nos ouvindo agora, falar, doutora, mas a gente sempre ouviu muito, principalmente antigamente, a gente tinha muito propaganda na televisão, o autoexame de mama, tudo isso. Isso é um fator que realmente ajuda e diminui aí o risco de você descobrir um câncer mais tardio? Como é que é? Olha, eu vou ser muito sincera. Há 20 anos atrás, quando os exames não eram tão acessíveis e nem a qualidade dos exames eram tão boas quanto são hoje, a gente acredito que dava mais importância ao autoexame. Hoje em dia, o que a gente preconiza é de fazer o autoexame, mas que ele nunca substitua tanto a mamografia quanto a avaliação clínica do mastologista, tá? É mais no sentido da paciente se conhecer, né? De se olhar, de se palpar, de se tocar, porque a maioria não faz isso. Não consegue nem se olhar no espelho, às vezes. E reconhecer, às vezes, aquelas mudanças que você falou. Às vezes a mamilo um pouquinho mais para dentro, tal. Às vezes você reconhece o problema. Exatamente. Então, é que a gente fica falando do autoexame. Eu recebo muita paciente que fala: mas eu sempre me palpei e nunca senti nada. Como assim? Eu tô com câncer de mama. Por quê? Ficava achando que se palpar, bastava. Então, pra que eu vou numa consulta ginecológica com mastologista, sendo que eu tô me palpando? Pra que eu vou fazer mamografia? Eu nunca senti nada. E aí é o que é o mais interessante. Quanto mais cedo a gente descobre o câncer de mama, maior a chance de cura, tá? Se a gente descobre um câncer inicial, que a mamografia é a única que mostra isso pra gente, a gente chega até 95% de cura, de chances de cura. É muita coisa. Então, o que a gente quer ver na mamografia? A gente quer ver aquelas microcalcificações bem pequenininhas. A gente quer ver um nódulo minúsculo. Tem até uma classificação, né? Tem as classificações do BIRADS. BIRADS. E ó, lembrei da memória também. É isso que a gente quer descobrir. Por isso que a gente pede mamografia. Porque a gente consegue já diferenciar de um ano para o outro alteração. E a gente consegue intervir, o negócio tá lá microscópico. Se a gente descobre no início, acabou. E a paciente que chega lá, muitas pacientes chegam, ai doutora, palpei um nódulo tal. É mais comum ser câncer? É mais comum não ser câncer? É mais comum não ser câncer. 80, 90% dos nódulos palpáveis não são cânceres. São cistos de água, são fibroadenomas, que são os nódulos benignos mais frequentes. Que não viram câncer depois. Que não viram câncer nunca. Né? Então, 10 a 20% dos nódulos ali que são. A mulherada deve ficar desesperada. E a mulherada vezes, chega né? desesperada. E é bom dar uma boa notícia. Não, calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É porque às vezes assusta, né? Tem um cisto de água que vai crescendo, porque cisto mamário é bolinha de água mesmo. Então, dependendo da flutuação hormonal, você faz mais ou faz menos. Tem mulher que tem um monte, dependendo da mama. E aí elas chegam com um negócio palpado. Puta, deve incomodar pra caramba. E o fibroadenoma também é um nódulo que gosta de crescer. Ele gosta de fazer amiguinhos, outros nódulos. Aí você vai palpar a mama da paciente cheia de nódulo.
começa a deformar ali, tira, né? Faz uma Sim, cirurgia entendi. simples, tira, Questão até tranquilo. estética, Mas bem-estar. não vira câncer. Então eu falo isso para os pacientes, a gente pode até operar, mas fica tranquilo, né? E aquelas pacientes, mesmo magras, você falou que a obesidade é um fator de risco, mas aquela paciente magra com mama muito grande, essa paciente tem mais risco de ter câncer ou não tem essa relação? Não tem essa relação. Não tem. A não ser se ela tiver uma mama um pouco mais densa, que talvez seja isso que o pessoal fala. Quando a mama, a partir dos 40 anos, ela é mais glandular do que gordurosa, porque tem uma cadeia familiar, assim. Ah, minha mãe tinha uma mama muito densa, eu também tenho, minha filha também tem. Isso aumenta o risco de câncer de mama. Mas não o tamanho das mamas, tá? Mas essa O volume, densidade né? tem a ver com as glândulas? Tem. Com o volume de O glândula? volume de glândula. Que o câncer é mais comum na parte glandular mesmo da mama. Sempre. Sempre na parte glandular. Então não é lá na gordura lá atrás, entendi. Deixa a gordurinha lá. Gordurinha quieta, não Gordurinha, atrapalha ninguém. Não. Gordurinha boa, não atrapalha ninguém. E a mamografia? Você falou a partir dos 40 anos, mas de quanto em quanto tempo essa pessoa, por exemplo, fez uma mamografia, deu normal. Quanto tempo ela faz de novo? 1 ano. Um ano, É anual. independente se vier normal ou não. Independente. Anual. Ah, Sem mas pular nenhum veio ano. lá a calcificaçãozinha pequena. Se a gente fica desconfiado, dependendo da calcificação, 6 meses. Senão a gente já pede a mamotomia. O que é a A mamotomia? mamotomia é uma biópsia a vácuo, que vai com uma agulha, chupa a vácuo ali umas calcificações, manda para estudo anatomopatológico. Entendi. Faz pelo ultrassonzinho, olha Ou onde pela tá. mamografia mesmo. Ou pela própria O mamografia. paciente fica na posição da mamografia e eles vão com a agulha na posição Pra para acertar achar. em cheio. Exato. Tira uns pedacinhos e a gente manda para análise. Mas a gente vai ter certeza do que é, né? Vê alguma coisa suspeita, que a gente fica na dúvida, cirurgia. Vai, abre, Cirurgia. faz uma cirurgia ali para ter certeza absoluta. Você evita, às vezes, até não precisa nem fazer a biópsia. Alguns casos que já chamam muito atenção. Raro. Raro. Geralmente a gente faz biópsia. Entendi. Raríssimas vezes. É porque tem alguns tipos de câncer que você fazer biópsia é pior. Na mama é melhor fazer biópsia, para Não. ter certeza. É. Sempre biópsia. Não é perfeito. Entendi. E você falou que o risco desses nódulos é muito menor. A característica do nódulo, só para lembrar, é o móvel, é o que é o bom, Fibroelástico. sem dor, sem nada. Fibroelástico, parece aquelas pererecazinhas de jogar no chão de quicar, é isso mesmo? Isso mesmo. Boa analogia. É o que vem para minha cabeça aí das características mesmo. É. Mas o câncer, a gente está falando de nódulo. Todo câncer, ele vem na forma de nódulo ou ele pode ser aquela coisa mais espalhada? Tem uns tipos de câncer de mama, por exemplo, lobular. Ele geralmente espalha, assim. Às vezes a gente confunde até na mamografia. Você olha a mamografia, você fala, gente, o que tem aqui? Aí você vê uma mama com um negócio todo espalhado, você fala, meu Deus. É um traiçoeiro, assim, pra gente fazer diagnóstico. Tá? A maioria são os nódulos, né? A calcificação, as microcalcificações, que podem ser células de câncer inicial ou ter já componente invasivo associado, que chega a 30%, 20%, 30%. E esses que são um pouco menos prevalentes, que é tipo o câncer lobular. Ele às vezes invade toda a glândula ali e não consegue formar um nódulo mesmo, que você palpa, você sente. Como se tivesse com raízes por um resto da glândula. Entendi. Mas são casos que é que você falou, né? Achou alguma coisa esquisita. Uhum. Não demais, você repete a mamografia precocemente. Sim. Se é algo muito esquisito, já é biópsia direto. Esquisito é sempre biópsia. Não dá pra esperar, né? Não, pra quê, né? Tá. Agora eu queria voltar no tema também, que a gente falou da Angelina Jolie ali, do BRCA positivo, do gene positivo. Você hoje faz essa cirurgia ou só oferece para paciente? Fala, olha, é preconizado operar essa paciente que tem o BRCA1 positivo ou 2, ou falar, não, vamos acompanhar mais de perto? A gente indica cirurgia. Então virou regra isso, é cirúrgico. É cirúrgico. Agora, se a paciente falar que não quer operar, tá tudo bem, entendeu? É uma opção acompanhar, mas com risco muito alto. Eu indico cirurgia. Mas por que você indica logo? Não só pelo risco de evolução, mas é mais fácil de tratar também, Com de certeza, reconstruir né? a mama? E a reconstrução é sempre muito difícil, né? As pacientes às vezes ficam achando que vai ser uma cirurgia estética, colocar uma prótese ali e vai ficar bonito igual, às vezes não fica. Tá? Entendi. Depende muito do tipo de pele, do tipo até a nutrição da paciente envolve ali
Mas a chance dela ter câncer beira quase 90%. Mas aí tira o mamilo também dessa paciente? Não, o mamilo dá para manter. Dá para manter, né? A gente emagrece ali atrás do mamilo, tira toda a glândula, acaba deixando só uma camada de gordura e eles entram a gente entra com a prótese ou algum outro tipo de reconstrução, às vezes pele da barriga, músculo do músculo grande dorsal aqui nas costas, né? Tem bastante técnica para deixar o negócio melhor possível. Uhum. Porque você está falando, o mamilo, acho que é um dos fatores mais importantes da mama, né? Porque a mama em si, você joga uma pele, você consegue construir, mas o mamilo é o diferencial da mama, né? E se for um câncer, por vezes, tem que tirar o mamilo também. Às vezes sim. Às vezes sim. Então já é um fator até estético, você tirar antes pelo oxigênio positivo. Sim. Você já entregar pelo menos um facilitador, uma programação cirúrgica mais prática. E mais tranquila, né? A paciente às vezes não vai precisar fazer quimioterapia, que é o que elas mais sofrem. Então você tira antes de começar alguma coisa. E os tratamentos hoje? Por exemplo, descobriu lá um câncer de mama, está no comecinho. O tratamento é sempre cirúrgico? Tem a opção de fazer químio, rádio, dependendo imuno? do tipo, né? Do subtipo. Câncer de mama é o nome, né? E aí tem vários tipos. A gente tem vários tipos e a gente tem os subtipos. Então, por exemplo, a gente tem os hormonais, que é os luminais, que a gente chama de A ou B. Tem o chamado triplo negativo, que tem os receptores todos negativos, e tem o tipo HER2. Dependendo do tamanho do tumor, a gente entra com quimioterapia já para o triplo negativo e o HER. Tá. Quando são os luminais, geralmente a gente entra com cirurgia. Primeiro, Direto. E aí, óbvio, a gente espera sair o resultado da cirurgia para ver se vai ou não precisar de quimioterapia. Tá? Então, assim, quanto menor, quanto mais rápido a gente descobrir, quanto mais cedo a gente descobrir, às vezes só cirurgia já resolve uma radioterapia local. Já. Entendi. Mas aí a quimioterapia que você vai fazer no HER e no outro câncer que eu já estou esquecendo. No triplo negativo. No triplo negativo. Você complementa com cirurgia, sempre também cirurgia. Uhum. Então não sai da cirurgia, é só a quimio para primeiro já preparar para a cirurgia. A quimio a gente vê prognóstico, inclusive. Às vezes, a maioria deles, eles diminuem muito, porque são um tipo de câncer um pouco mais agressivos, então eles crescem muito. Então, sei lá, às vezes em um mês o câncer dobrou de tamanho. Então a gente barra com a quimioterapia porque eles têm mais chance de metástase, mais chance de crescer, e a gente acaba tendo que perder a mama, tal. Então a gente entra com a químio, às vezes o tumor some, a gente às vezes tem que clipar, colocar um clipe de titânio pra gente saber onde estava a casinha lá do tumor, pra gente poder depois fazer a cirurgia ali. Super interessante. Legal. E geralmente as pacientes têm muita boas respostas com os remédios de hoje em dia, que assim, graças a Deus também. Menos efeitos colaterais também. Menos efeitos colaterais, coisas que aumentam muito a sobrevida, né? Então, assim, mas sempre cirurgia depois. É uma das coisas da cirurgia que a gente vê, e aí eu vou puxar até para a parte da vascular no complemento, é tirar essas ínguas, né, que a gente está acostumado, esses linfonodos nessa região axilar, que é uma região com muito linfonodo, que geralmente é um lugar muito comum para câncer. O primeiro metástase da mama, metástase, né? Mas isso a gente sempre investiga. Investiga ou sempre tira? Investiga hoje em dia. Porque antigamente tirava sempre, né? Tirava, tinha que tirar um monte de linfonodo. Linfedema. Linfedema, por isso que eu falei da vascular, fica a liberação inchada porque não voltava o líquido. Exato. Não, hoje em dia, cada vez menos a gente está precisando esvaziar. E cada vez menos a tendência vai ser esvaziar. Então, a gente faz a biópsia do linfonodo sentinela, às vezes tira um. O sentinela é aquele mais provável que para onde ele foi, o mais próximo, talvez, da mama ali, da drenagem. O que manda, né? O mandatório de todos eles ali. A gente tira e vê se tem doença ou não pelo microscópio intraoperatório. Durante a cirurgia. Durante a cirurgia. O patologista tá lá avaliando pra gente. Doutora, tem câncer. Aí vai, tira mais um pouquinho. Doutora, não tem. Com quimioterapia, às vezes... Zero o que poderia estar ali escondidinho. Então, assim, cada vez menos a gente tá fazendo o esvaziamento axilar. Cada vez menos a gente tá sabendo e tá saindo estudos cada vez mais robustos, mostrando que a gente não vai mais precisar esvaziar a axila. E isso é sensacional para os pacientes, né? E é muito legal isso na mama, porque não são todos câncer. Tem câncer, às vezes, que está aumentando a necessidade de tirar mais, né? E o câncer de mama, então, está cada vez menos. Exato.
Você está conseguindo ser mais certeiro. Um sucesso da indústria farmacêutica e do pessoal da oncologia, né? Que Que cada maravilha. vez mais temos mais medicamentos aprovados pela Anvisa, sendo estudados, que está melhorando muito a sobrevida global das pacientes. Muito Eu legal. vou fazer um pouquinho do meu show também, porque a doutora tá dando um show aqui, tô adorando, mas eu quero falar do linfedema, porque é uma complicação Fale. muito comum, Sim. né? Só para a gente entender e você vai me corrigindo. O linfedema, porque, né, tem esses linfonodos que é o líquido que drena, né, que sai do vaso sanguíneo e tal, mas basicamente para não ficar inchada a região. Então você tira esse linfonodo que é por onde passaria esse líquido. Ou seja, você fecha esses tubos, então o braço vai tendendo a ficar mais inchado. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Com técnica mais minuciosa, você sendo um pouco mais delicado, tomando um pouco mais de cuidado. Raramente hoje em dia você vê linfedema, Entendi. tá? Raramente. A radioterapia, que geralmente a gente faz, É isso que eu ia perguntar. Rádio também dá para usar. dá para usar, ela é ótima, ela aumenta sobrevida também, tá? Depois de 10, 15 anos da radioterapia. Então, assim, ela é sensacional. Só que ela também, além de prejudicar os nossos resultados estéticos, que às vezes a mama fica um pouco mais dura, a pele fica ali. Dá aquela fibrose, né? Exato. Ela também às vezes prejudica os gangliozinhos que sobraram, os Destrói também vasozinhos que sobraram, e aí pode aumentar também a o linfedema. probabilidade do linfedema, tá? A radioterapia, ela parece que queimadura, né? Ela Queimadura, causa né? queimaduras, né? Mas ela salva mesmo, tá? Ela não. É que eu fico triste, porque você faz uma cirurgia toda linda. Aí a rádio vai lá. E arrebenta aquilo que você deixou organizado. Mais ou menos. Mas faz parte do Mas processo. faz parte e ela tem a sua altíssima importância. E aí você falou de sobrevida. Hoje uma pessoa com câncer inicial, você falou que a chance de cura é muito alta. 95%. 95%. Basicamente, hoje em dia, mulherada, com isso aí, é para não morrer, né? É pra não morrer, gente. É igual câncer de próstata no Por homem, que você não não vai pode fazer a morrer. mamografia todo ano? Sendo que você tem chance de descobrir no início. Exato. E essa mamografia é mostrar para o especialista. É o mastologista, um bom ginecologista especializado naquilo. Olha, eu fiz ginecologia e obstetrícia, né? Daí eu fiz mastologia. Eu falava, gente, eu sei. É um Eu olhar aprendi de aqui. lince. É um olhar diferente. Sim. Eu falo para alguns colegas, eu falo, gente, do mesmo jeito que vocês têm que orientar uma vez por ano no gineco, tinha que orientar uma vez por ano no masto. Tá? É diferente. É diferente. Entendi. Não, eu acho isso importante mesmo, porque não adianta, é treinar, né? Você pode aprender a andar de bicicleta, mas alguém vai andar muito melhor que você se treinar mais, né? Exatamente. Então, acho que esse é um caminho muito legal também. E outras sequelas do tratamento? Tem as sequelas estéticas, o linfedema, tem algum problema depois? A maioria das pacientes conseguem amamentar se quiserem ter filhos depois, esses pacientes tiveram muito jovens, se ainda é possível. Sim, se a gente não lesionou ali os ductos, se o câncer não acometeu os ductos lactíferos ali que fica atrás do bico, amamento normal. Normal. E o câncer geralmente é de um lado ou é bilateral? Não, geralmente é de um lado. É de um lado só. Uhum. Mas se a pessoa tem de um lado, a chance dela ter do outro é muito alta também. Aumenta. A gente tá falando Por de isso que a fatores de gente risco faz os semelhantes. tratamentos complementares, né? Às vezes hormonoterapia, que é o complemento ali, às vezes fica tomando remédios por 5, 7, 10 anos, é justamente para diminuir a recidiva, tanto local da mama, quanto bilateral, quanto recidiva à distância. E qual é o remédio mais Metástase. usado nisso aí, das Tamoxifeno, hormonoterapias? Tamoxifeno, anastrozol, famoso tamoxifeno, que não letrozol. pode engravidar usando ele, né? Não. Que ele tem alto risco de malformação infantil, né? Sim. E a paciente que quer engravidar depois, a gente suspende. Pode engravidar. Aliás, tem um estudo muito legal que fala de aumento de sobrevida de 47% nas pacientes que engravidaram depois do câncer de mama. Ou seja, um fator protetor. Sim. Elas ficam super bem. Pode engravidar depois. Paciente jovem, né? Sim, lógico. Super legal. Que bom. E aí, Super com bom. grande chance de conseguir amamentar normalmente. Pelo menos de uma mama, né? Exato. Sim. Com certeza. Legal, muito bom. E além desses tratamentos, existem algum tratamento que às vezes a gente vai postar no YouTube e chegam pessoas comentando tratamentos naturais para o câncer,
alguma coisa assim, algum chá, alguma Não. coisa? Eu já quero matar isso agora para responder pra galera. Vamos matar agora. Não, não tem consenso. Não. O que a gente pode fazer é complemento, né? Além de todo tratamento oferecido, complemento. Então, você pode começar a fazer uma atividade física de intensidade moderada, vai, 3 vezes por semana, de 50 minutos cada. Você pode ter uma alimentação saudável, você pode parar de fumar, você pode não beber em excesso, né? Excesso, o que que é hoje em dia? 2 latinhas de cerveja de 330 ml ou 2 taças de vinho de 180 ml. É isso. O resto é excesso. Por semana. Por semana. Por semana? Por semana. Achei que você ia me liberar por dia. Não. Ai, Aquela uma caramba. tacinha por dia, né? Que vai lá. É, né? Não Inclusive mais. é um estudo que recentemente voltaram a falar, né? Que os flavonoides do vinho tinto fazem muito bem pro coração e tal, e viram que o estudo era cheio de vieses, né? Cheio Estudo antigo, né? isso, cheio de coisinhas ali que talvez não seja bem isso. E eu acredito que a tendência, acho que foi um estudo canadense, é que não tenho certeza, tá? E a tendência é daqui a pouco falar que nada é seguro, tá? É o que mais estão falando. Álcool é ruim, ponto, acabou. Não vai ser mais seguro. Então, quanto igual o tabagismo. tabagismo. Não E faz tem, sentido, não tem né? um cigarro é seguro, não existe Não, isso. é igual o álcool. Daqui a pouco vai virar pro álcool. Tá. E hoje, para uma pessoa que tem a mãe com câncer, uma jovem de 20 anos, ela já tem que fazer, a mãe teve câncer aí com 40 anos, 45 anos. Ela já tem que começar também a fazer exames ou não? A partir dos 20, 25 anos, o NCCN fala de exame clínico com especialista. Examinar. É. Bate-papo e examinar. A partir dos 30, se pode fazer mamografia e ressonância. Tá? Então, a partir dos 30. Mas assim, pode ser a partir dos 35, se a mãe teve com 45. É que a 45, gente tá. não orienta mamografia e ressonância antes dos 30. A gente não orienta. A ultrassom quer fazer, tá palpou alguma coisa diferente, a gente faz ultrassom antes dos 30. Depois dos 30, a gente pode fazer mamografia e ressonância. Antes, não. Porque o ultrassom, ele consegue ter uma visualização boa desses nódulos, Nessa assim, faixa etária, somente sim. na parte dos nódulos saudáveis, né? Exato. Então, o ultrassom Ele já basta consegue ali. interpretar isso aí. Mas muita atenção. Nada substitui a mamografia na suspeita de um câncer de mama. Eu tava conversando com uma colega, eu falei, gente, faz uns 3 anos que eu atendo em um ambulatório de convênio e as 3 pacientes, não lembro quantas pacientes eu atendi nesse ambulatório, mas 3 vieram, não sei se na sequência, acho que não. 3 com 27 anos, as 3 com câncer de mama. Se eu não vou pedir mamografia, como é que eu vou programar a cirurgia dela? As 3 no mesmo dia com 27 anos. Muito jovem. As 3. Eu falei, gente, no mesmo dia, eu atendi 3 pacientes com 27 anos com câncer de mama. Então, assim, tem que pedir mamografia. Aí, Mas tem câncer de mama em pacientes ainda mais jovem? Pode acontecer? Eu tive uma paciente com 18 anos. Nossa, tá desenvolvendo a mama. Uhum. E desenvolver a mama mais precoce é fator de risco? Não. Essa questão da mulher que menstrua mais cedo? Menstruar mais cedo, sim. Menstruar mais cedo, sim. É um fator de risco, fator cada hormônio já começa a atuar mais cedo. Exato, e menopausa muito tarde, né? Mais não tempo de hormônio. engravidar, nunca ter engravidado também aumenta o risco. Engravidar a primeira vez pós 30 anos também aumenta o risco. Tudo por conta da exposição aumentada do estrogênio, onde cai a obesidade nisso. Mulheres mais obesas têm maior exposição ao estrogênio, porque a gordura vira estrogênio ali no bololô. É fantástico. Por isso que homem fala que vocês são complicados. O estrogênio, ele é o céu e o inferno na mão na vida da mulher. Em excesso vai ser um inferno. É uma proteção para muita coisa. Então é isso. Pronto, você matou. Excesso a palavra. Excesso. Então, muitos anos de exposição ao estrogênio. Por que gravidez pós 30 anos aumenta o risco? Porque a gente foi feita... Era o primeiro capítulo do livro do Neme, eu acho. O Samira Neme, obstetra. Que a gente foi feita para engravidar com 18 anos. É, né? E era muito comum no passado, né? Qual que era a incidência de câncer de mama no passado? Era menor. Claro! Olha que curioso, que legal. Claro, as pacientes engravidavam. Aí a mama evoluía tudo que ela tem para evoluir, que é até a amamentação, 2 anos de amamentação. Eu recebo muita paciente que fala, eu amamentei, mas você amamentou quanto? 2 anos.
Então, Porque a amamentar amamentação também protetiva é a é... partir de 2 anos. Então, amamentar também é um fator protetor. É. Tem seus viés, mas é. Não deixa de ser. E tem Por quê? N Porque a mama, ela benefícios. precisa de completar todo o seu estágio de desenvolvimento, de evolução, que é a gravidez e a amamentação. Então, querendo ou não, vai ser um fator protetivo. Não necessariamente. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes os pacientes também. Eu amamentei 5 anos, eu nunca vou ter câncer de mama. Para aí. Porque existe, né? Porque o câncer de mama é multifatorial. Então, você Sim. fez certo numa coisa, mas você ficou comendo porcaria da vida inteira. Aí, obviamente, você vai ter uma maior chance de ter câncer de mama, por exemplo. Ou câncer de intestino, ou sei lá, qualquer outro câncer. Entendi, olha só. Então a gestação é legal. As nulíparas que nunca tiveram filho, maior risco. Quem já teve pelo menos um ou múltiplas gestações, menor risco então de câncer. Quanto mais de mama. gestações, menos o risco. Menos risco de Menos câncer. A mama está exposição. mais ocupada com A outras mama tá coisas. sempre ocupada. Tá sempre trabalhando ali. Que legal. É E agora uma interessante. outra curiosidade também. Paciente que quer colocar prótese. É muito comum, assim, mas você já pegou caso de paciente que vai colocar prótese e descobre a doença nos exames pré-operatórios? Raro, mas acontece. Né? Que eu tava pensando aqui ainda, às vezes pacientes muito jovens eles vão pôr também, não deixa de ser, que é comum, né, a gente fazer pelo menos um ultrassom de tão mama. bom, nossa, é muito. Os Antes de cirurgiões fazer. plásticos têm que pedir. Eles pedem, tá? E às vezes eles mandam mesmo pra gente avaliar. Às vezes é só um cisto de água, mas eles mandam, cara. Genial, tem que mandar. Manda, a gente vê, tranquilo, pode operar. E seria até muito Porque legal se eles mandassem todos, né, Faz uns pensando 2 aqui. meses, se a minha paciente estiver me assistindo, ela vai saber que é ela. Faz uns 2 meses que eu operei um caso de uma paciente que descobriu câncer de mama na mamoplastia redutora dela. Entendeu? Acontece. Você tem que ter muita atenção a quem você vai operar. E mamas maiores também podem ser um fator de dificuldade diagnóstico também, não só mais densas. Na mamografia ali, não. Mas para palpar, parecido. por isso que a gente exame. fica falando, cuidado com o autoexame. Né? Entendi. Para mamas pequenas seria fácil, para mamas grandes não vai Nossa, servir em super nada, fácil para mama praticamente. pequena. Às vezes a gente com um nódulo de 1 centímetro a gente consegue palpar uma paciente magra com a mama pequena. Entendi. Vai palpar 1 centímetro uma paciente com a mama grande ou obesa. Não vai sentir. É só mamografia para mostrar. Ana, que tema maravilhoso, né? Assim, porque traz uma energia muito boa para você poder trazer a cura, né? Tratar uma doença que é, na imensa maioria, prevenível. Sim, sim. E por que ainda no Brasil a gente sofre tanto? Pois é, mortalidade Cara, alta. tão É falta de tranquilo. informação. Falta de informação, por isso que a gente tá aqui. É Por isso outubro que a gente tem rosa. outubro rosa. E por isso que a gente bate tanto na tecla. Por isso que tem que vir aqui, Rafa. Ana, extremamente acolhedor, maravilhoso a gente conversar sobre um tema desse, ainda mais vendo esse lado tão positivo das coisas que você está trazendo. Isso me deixa muito feliz e eu queria muito que você deixasse um recado para a galera que está te assistindo, para o seu paciente e para o nosso ouvinte aqui. Certo, gente, presta muita atenção. O Outubro Rosa é um mês de conscientização da prevenção do câncer de mama. Porém, a prevenção tem que ser todos os meses do ano. Beleza? Tá? Então, assim, faça seus exames anuais, vá num bom mastologista, consulte o seu médico, peça indicação. Nós estamos aqui no YouTube, nós estamos no Instagram. É só buscar informação, não tenha medo. Prevenção é a melhor coisa. A gente consegue 95% de chance de cura na detecção precoce do câncer de mama. É só isso que a gente quer. Te tratar, te salvar, te acolher, te ajudar. E a gente sempre consegue. É isso. Importantíssimo. A mastologia encanta porque é isso. É um Então, lado aí, muito mais bonito. É E Ana, você lindo, é falou que rosa. tem. É rosa, é rosa. E você falou que tem Instagram. Você tem Instagram, sua rede social, tenho Instagram. doutora Ana Luísa Gomes, arroba não, e-mail, né? E-mail. Doutora Ana Luísa Gomes é o seu Instagram. Bom que a gente repetiu aqui para a galera gravar. E lá tem diquinhas, também tem um bate-papo, você também traz bastante coisa lá também. Conteúdo, orientação. Legal. Dúvidas também pode mandar. E lá tem essa energia positiva sua também. Lá tem super energia positiva. Maravilha. Ana, obrigado. Eu que agradeço. É muito especial você ter a conversa. A gente fala de tanta coisa ruim, a gente trazer coisas boas, uma visão tão positiva como você trouxe. Me deixou leve e feliz demais hoje. A vida Obrigado tem que ser mesmo. assim. Exato. Né?
E a vida sim previne câncer de mama. Com certeza, muito. Ah, maravilha. Então, galera, seguinte, câncer de mama, tá explicado, qualidade de vida, cuidados, se você se cuidar, acompanhar, vá no mastologista, a gente às vezes não está acostumado a falar, fala muito de ginecologista, obstetra, são ótimos, maravilhosos, mas o mastologista vai te trazer muito mais informação também nisso, então você pode ir nos dois, acho que é muito importante, siga, clica aí no sininho para sempre ter notícias novas e podcasts e cortes. Também nos acompanhe sempre nas redes sociais. Um beijo grande e até o próximo episódio.